paz do Senhor entre nós. Então, hoje o estudo de hoje é um estudo muito forte, fala de Samson. Então, hoje vamos estudar Juízes 16, capítulo 1 até 10 e 14 até 22. Vamos falar da história de um homem consagrado, que tem uma força que Deus está sempre com ele, que Deus escolheu, mas depois ele esqueceu da promessa de Deus. Procurou viver no pecado de que estar na presença de Deus. Mas também mais tarde vamos ver que depois ele sentiu aquela necessidade de chamar o nosso Pai e de suplicar a Deus e de orar a Deus. Primeiro agora vou orar para pedir a orientação do nosso Deus e depois prosseguir com o nosso estudo de hoje. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela paz, obrigado pela instrução, obrigado pelo Santo Espírito presente nesse momento, Pai Santo, com o estudo, Pai Santo, também para instruir e também para dar a sabedoria, o entendimento da palavra. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, primeiro vou fazer a leitura e depois prosseguir com o nosso estudo de hoje. Samson é traído por Dalila. Certa vez, Samson foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo da Gaza: Samson está aqui. Então, cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda e junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Samson, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes, e arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da coluna que fica de fronte de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Seroca chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como podemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Samson: conta-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu Samson: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Tendo o homem se escondido no quarto, ela o chamou: Samson, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras do couro como se fosse o fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Samson: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conta-me, por favor, como você pode ser amarrado. Agora no versículo 14, e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Samson, os filisteus estão vindo sobre você. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios de tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confias em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando a ele a ponto de morrer.
pois ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazareu desde o ventre materno. E se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Samson já tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subem mais uma vez, pois ela me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Samson. Os filisteus o estão atacando. E ela acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então, o que a palavra de Deus nesse momento nos fortalece? E o que o pecado fez com ele? Então, que Samson perdeu devido ao seu pecado? O Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor foi-se embora. O Senhor o deixou. Então, o que a palavra de Deus aqui está nos a fortalecer? Que o seu cabelo não era sua força, mas é apenas um sinal da força que Deus estava com ele. E isso era apenas um sinal. Apenas um sinal. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a fortalecer. Então, também o que Samson perdeu dos seus pais, a confiança dos seus pais. Então, no Juízo 14:3, o que a palavra de Deus nos fortalece? Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Samson, porém, disse ao pai: conseguia para mim. É ela que me agrada. Então, qual foi a resposta de Samson para com o pai e para com a mãe? Então, ele só queria a Dalila, ele só queria os desejos da carne. Ele esqueceu do Espírito de Deus, ele esqueceu da consagração do Senhor para com ele. Então, no versículo 1, o autodomínio. O que a palavra de Deus nesse momento nos fortalece? No versículo 1, certa vez Samson foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. O que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer? Que Samson entregou as paixões da sua carne. Ele esqueceu da promessa. Ele esqueceu de Deus. E também ele esqueceu que estava no território do inimigo. Ele esqueceu de tudo. Então, o que aconteceu com ele? Teve uma cegueira espiritual. Então, para prosseguir, o que a palavra nos ensina? A sua condição de nazareu. No versículo 17, o que a palavra de Deus aqui nos fortalece? Por isso, ele lhe contou todo o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazareu, desde o ventre materno, e se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Tão fraco quanto qualquer outro homem. Então ele sabia do poder que Deus lhe deu. Então, o que significa nazareu? Então, é uma pessoa separada e consagrada por Deus. Ele esqueceu disso e foi se meter com uma prostituta no território do inimigo.
Então, no versículo 18, o que a palavra aqui nos fortalece? Quando Dalila viu que Samson, que lhe tinha contado todo o segredo, enviou a sua mensagem aos líderes dos filisteus: subem mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela e levaram a prata. Voltaram a ela, levaram a prata. Então, qual foi o desejo Dalila? Era receber o dinheiro, não era o amor pela Samson. Então a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. Então Dalila, quando viu que Samson já tinha contado todo o segredo, ela disse: agora. Então temos que fazer cuidado. Temos que ter cuidado, porque a Bíblia nos ensina a orar e vigiar. E depois no versículo 18, o que a palavra aqui nos ensina? Que ele entregou o coração a Dalila. Mas se formos ver no versículo 15, o que a palavra de Deus nos fortalece? Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? E esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o seu segredo da sua grande força. E não contou o segredo da sua grande força. Palavra de Deus, palavra de fortalecimento, palavra da salvação. Então Dalila, ela só queria conquistar o coração dele para poder fazer o que ela queria com ele. Ela fez, e vamos prosseguir com o nosso estudo. Vamos ver o que aconteceu com Samson. Então a força divina, no versículo 19, o que a palavra de Deus nos fortalece? Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-la, e a sua força o deixou. O Senhor o deixou, porque o Senhor não deixa logo. Ele estava com uma prostituta, teve com uma prostituta, envolveu com uma prostituta, mas o Senhor ainda não tinha lhe deixado. Mas o Senhor dá as oportunidades para nós quando estamos a viver no pecado. É isso que a palavra de Deus nesse momento está a falar para todos nós. E no versículo 20, o que a palavra então aqui está nos a oferecer? Então ela chamou: Samson, os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha lhe deixado. Não sabia que o Senhor já lhe tinha deixado. Então a sua visão, o que aconteceu com a sua visão? No versículo 21, os filisteus o prenderam e furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam com algema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então o que aconteceu com ele? Furaram os seus olhos. Ele já estava cego espiritualmente antes disso acontecer. Então, e só depois perdeu os seus olhos físicos. Mas ele já estava cego espiritual. Ele já estava, já tinha esquecido quem ele era para com Deus. É isso que a palavra de Deus nesse momento está nos a fortalecer. É isso que a palavra nesse momento está a falar conosco. É a sua liberdade. No versículo 21, o que a palavra de Deus aqui nos ensina? Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, o que aconteceu com Samson? Ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu que estava no território estrangeiro. Ele esqueceu que estava com uma mulher estrangeira. E ele também cobiçou as mulheres estrangeiras. Ele esqueceu da promessa de Deus para com ele. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que significa isso? Então, mas o crescimento do cabelo dele indica que estava renovando o seu poder interior. Por que a palavra de Deus aqui nos fortalece assim?
Porque no versículo 17, a palavra do versículo 17 e no versículo 19, a palavra que nos fortalece. Por isso ele contou o segredo e jamais se passou navalha na minha cabeça. E disse ele, pois eu sou Nazareu, desde o ventre materno, e se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão quanto o outro homem. Então ele tinha consciência que se ele entregasse o segredo, ele perderia a força e o Senhor podia lhe deixar. Mas o que aconteceu? Qual foi a tentação? Então, no versículo 19, a palavra disse, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as suas tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. A sua força o deixou. O Senhor o deixou. Então, Samson também pode ter começado a renovar a sua fé. No versículo 28, o que a palavra de Deus aqui nos fortalece? A palavra de Deus que Samson, quando ele lembrou que tem um Deus, um soberano Deus, um Deus que lhe escolheu, então ele gritou a Deus. Ele disse, Samson disse no versículo 28, Samson orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, que eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingo dos filisteus por causa dos meus olhos. Faz que me vingo dos filisteus por causa dos meus olhos. Então ele se lembrou de Deus, se lembrou que tinha um Deus que é todo-poderoso, que é misericordioso, que é um Deus que fez o mar e a terra, que é um Deus que, através dele, conseguimos conforme é o nosso desejo. Mas o que o nosso Deus faz? O que o nosso Deus faz? A palavra de Deus aqui nos fortalece. No versículo 30, a sua vida. O que a palavra de Deus quer nos fortalecer com isso? Disse que eu moro com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabafou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Samson matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, quando ele lembrou do nosso Deus, quando ele gritou, quando ele rogou a Deus, o que aconteceu? Ele recebeu a resposta do nosso Deus. Porque o nosso Deus não é vingativo. O nosso Deus é um Deus que nos chama e com amor. E por isso ele enviou o seu Filho para nos salvar. Então, mesmo depois de errar, depois do pecado, quando lembraremos que temos um Deus, o nosso Deus, que é o Deus de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele responde. Ele respondeu o Samson. Então o que aconteceu? Empurrou com toda a força, o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Então a resposta de Deus para com Samson, quando ele chamou, quando ele lembrou-se do seu pai e disse, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ó Deus, que eu suplico, dá-me forças mais uma vez. Dá-me força mais uma vez. E aconteceu. Por que aconteceu? Porque ele rogou, ele lembrou, ele suplicou, ele chamou o nosso Deus e lembrou do nosso Deus que ele é todo-poderoso. Então Samson se arrependeu e se humilhou e alcançou o favor de Deus. Com a força e a fé restaurada, prevaleceu sobre os inimigos. Apesar disso, pagou com a sua própria vida o preço do seu pecado. Precisou chegar no fundo do poço para reconhecer que a vida era do Senhor e que a vida com o Senhor valia a pena. Mas ele demonstrou a sua fé, invocando a Deus e crendo que ele poderia lhe ajudar.
palavra de fortalecimento, palavra de fé, palavra de força, palavra de amor. Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado pela renovação, obrigado pela perdão, obrigado pelo seu amor no nosso coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado que o Senhor responde às nossas orações, o nosso clamor. Obrigado, meu Pai. Pai Santo, tudo que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Shalom.